Neste vídeo você verá uma breve biografia do evangelista Celso Lopes dos Santos, conhecido missionário brasileiro dos anos 70, falecido em um acidente de avião de 1981. O jornal Mensageiro da Paz publicou uma matéria traçando uma breve biografia do evangelista e relatando alguns milagres, curas ocorridas numa das campanhas em Santa Maria, onde o médico Dr. Vinícius João Motti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, presenciou os milagres, confirmou-os e aceitou a Cristo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No princípio, foi um interesse pelos que sofrem que levou o menino Celso, de apenas 7 anos de idade, a pensar na eternidade. Olhando a paisagem de sua cidade natal em Guareí, São Paulo, ele desejava, quem sabe, ser padre para servir à religião de seus pais. Mas quando cresceu, os seus sonhos se desvaneceram e a realidade de um vazio intolerável pouco a pouco tomou conta de sua alma. Recorreu ao esoterismo. Lá, a insatisfação permaneceu e acabou fazendo morada. Depois pensou que o sucesso no futebol profissional poderia trazer-lhe a felicidade. Mas depois de quase um ano como jogador do Corinthians, a paz não chegou. Até que em maio de 1968, entrou numa pequena igreja do Moinho Velho, uma congregação da Assembleia de Deus no Brás. O pastor que anunciava a mensagem passou a falar somente para ele, ou pelo menos assim lhe pareceu, uma vez que descrevia sua vida. Na hora do apelo, não relutou. Imediatamente, Celso Lopes dos Santos percebeu que se iniciava uma nova fase de sua vida. A insatisfação se fora e em seu lugar chegou um profundo desejo de dedicar-se à chamada que recebera. Foi batizado em águas 2 meses após a conversão e em seguida no Espírito Santo. Então uma coisa explodiu no seu interior, um desejo profundo de servir ao próximo, uma compaixão invulgar pelos sofredores. A voz de Deus, chamando-o veementemente para uma consagração total ao ministério, começou a se fazer ouvir apesar de sua resistência. Havia o trabalho, a família numerosa, a opinião dos amigos. Quando percebeu que Deus já lhe falara de inúmeras formas por 7 vezes, resolveu aceder. Deixou a firma Fixo Forja, onde queriam dobrar o seu salário, e partiu pela fé para o sul do país em busca das almas perdidas. Assim, em 1968, o irmão Celso trocava o conforto e a vida tranquila que levava pelos estádios, colégios e praças, ou então pelos bancos e recostos dos ônibus e aviões. Começou a trabalhar nas igrejas do sul e as portas se foram abrindo à medida que Deus cumpria tudo o que prometera. Levantou os paralíticos, abriu os olhos aos cegos, libertou os oprimidos, curou os surdos e chamou um grande número para o seu reino. Depois rumou para o norte brasileiro. Em 1972, retornou a São Paulo para ser considerado evangelista pelo pastor Paulo Leivas Macalão. 2 anos depois, a Convenção de Madureira consagrou o evangelista Celso como missionário no Brasil exterior. Em 1976, a obra que Deus lhe confiara se estendeu para além de nossas fronteiras. Visitou Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Suécia, Noruega, Itália, França, Turquia, retornando em 77 para novas campanhas no sul do Brasil. No momento, olhando para frente, o evangelista Celso só tem uma determinação: ficar no centro da vontade de Deus. Os convites chegam de todo o Brasil e do exterior, mas seu próximo rumo ainda é uma incógnita. O dono da seara
é que vai dizer onde será a semeadura desta vez. Em Santa Maria, do Rio Grande do Sul, durante as pregações realizadas no Estádio Internacional Futebol Clube, em meados de fevereiro, os cegos viram, os mudos falaram, oprimidos foram libertos e milhares de pessoas confessaram a Cristo como o seu Salvador pessoal. O assunto tornou-se notícia e as rádios santamarinense e Imembuí anunciavam sem parar as reuniões, onde cerca de 25 mil pessoas se aglomeraram para ouvir o evangelista Celso da Assembleia de Deus. O jornal Expresso deu total cobertura aos acontecimentos e divulgou fatos da vida do pregador paulista que deixara o cotidiano de uma vida secular para dedicar-se à pregação do Evangelho. O que estava acontecendo, então, na cidade universitária gaúcha? O Dr. Vinícius Mott, médico e professor da universidade, resolveu ver de perto os sinais, passando a examinar os enfermos que confessavam a sua cura. Ao constatar o desaparecimento das enfermidades, assinou um documento onde declara que, após exame clínico, reconhecia a cura de pessoas que sofriam de cegueira, surdez, mudez, hérnia e piodermite, da aridez à fonte de águas vivas. Observem as imagens do jornal. A primeira, o Dr. Vinícius João Mott, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, presenciou os milagres, confirmou-os e aceitou a Cristo. A segunda imagem, a criança era cega e recobrou a visão. E na terceira, esta multidão saiu das arquibancadas e se deslocou ao campo, aceitando a Cristo. Fato estranho ocorreu na cidade de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul. O comerciante Alcides Gomes Medeiros via a sombra de uma mão que o chamava e corria para as campinas, relinchando e pastando à semelhança de animal. Numa campanha realizada pelo evangelista Celso Lopes dos Santos, aceitou a Cristo como Salvador e ficou inteiramente livre da opressão, como o Senhor chamou o jovem Celso Lopes. O conhecido missionário faleceu em um acidente de avião no ano de 1981. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.